Oi, oi, fãs do Divã! Está começando mais um episódio Nação Freudiana. Eu sou a Carol. Eu sou a Mari e nós somos estudantes de psicologia. E para quem tá chegando agora, primeiramente sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esperamos que vocês tenham uma ótima viagem com a gente deitados nesse divã. Gente, o assunto de hoje é muito bom. Talvez a gente tire aquela pulga atrás da orelha, sabe? Sim. Quebre aquele estigma sobre o assunto. Essa é a ideia, né, galera? A gente vai tratar hoje da bipolaridade e para falar sobre esse assunto, tem convidada na área. Sempre, né? Porque a gente queria trazer alguém que soubesse o que tá falando, né? Como a gente falou, a gente é estudante ainda, então a gente queria trazer. Então eu vou apresentar ela pra vocês. Hoje a nossa convidada, ela é mais que especial, tá? Porque ela é nossa professora, ela tem 48 anos, é formada em psicologia, fez pós em saúde mental e mestrado em ensino em ciências da saúde. Começou a faculdade de psicologia aos 30 anos e não parou mais. E além disso, uma curiosidade, ela adora fazer crochê. É a nossa professora de psicopatologia, Valéria Nancy de Freitas. Palmas! Seja bem-vinda, professora. Oi, meninas maravilhosas. Obrigada pelo convite. Imagina. A gente que agradece você estar participando aqui do podcast, trazer essa informação que eu acho muito relevante, né? Hoje as pessoas confundem muito bipolaridade, né? Todo mundo acha que tem bipolaridade. Mudou de humor, já acha. Acordou atravessado no meio do dia, já tá bom, já sou bipolar. Já sou bipolar. E a gente tende a cutucar as pessoas, aquela pessoa lá é bipolar, né? E as pessoas não sabem muito bem o que é isso. Então, já começo aqui fazendo a minha primeira pergunta, que é isso. Eu queria que você explicasse o que é realmente bipolaridade e quais os tipos que existem. Tá. Bipolar é um transtorno psiquiátrico, tá? É um transtorno de humor, por isso que hoje, na classificação do DSM-5 e do CID-11, ele tá entre os transtornos de humor. Tá? Então, lá no F30 e pouco, você vai encontrar o transtorno afetivo bipolar. Por isso que eu chamo sempre transtorno afetivo bipolar. Ele se caracteriza por mudanças de humor, mas não as mudanças de humor que a gente entende. Mudei de humor de uma hora para outra. Sim, não. É por isso que as pessoas têm essa banalização, né? Isso. Eu acho muito complicado banalizar a saúde mental, sabe? Eu acho que vocês já perceberam que eu levo muito a sério. Sim, claro. E isso que vocês estão fazendo é muito importante. Levar informação, as pessoas não têm informação. Não sabe. As pessoas não têm conhecimento. Porque eu tava falando em casa, e aí eu falei assim, a gente tem o hábito de falar, é bipolar. Eu falei, gente... Não, a gente fala que todo mundo é bipolar. Não. Fugiu do... Aí tá mal-humorada, aquela pessoa é bipolar, porque ontem tava de boa. Ou é geminiano. Geminiano, então, já nasceu, né? Pode crer. Então, o bipolar tem que ter uma... Não é essa mudança rápida, né? O bipolar, ele é caracterizado... A característica dele ele tem que ficar, no mínimo, umas 2 semanas dentro de um quadro. Ou da mania ou da depressão. A mania, a gente pode caracterizar ela como uma elevação do humor, tá? E a depressão é a depressão que a gente conhece. Então, esse quadro ele pode durar de semanas, meses a anos. Então, por isso que é difícil diagnosticar, não é isso? É difícil diagnosticar porque ele pode abrir o quadro com uma depressão, tá? Que é o mais característico. A pessoa abre com uma depressão e aí mantém aquela depressão. E se ele não é medicado, ele pode reverter. Mesmo sem medicação, mas depois ele volta, não adianta, tá? A medicação é pra controlar, né? A medicação você vai entrar com estabilizador de humor pra controlar, tá? E pode entrar com ansiolítico, se tiver... Porque todo quadro psiquiátrico tem muitas comorbidades, né? Mas vamos focar no bipolar hoje, porque senão a gente não vai ficar aqui... falando de 15 dias, e vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, bem...
Nunca mais a gente sai daqui. E também tem aquela coisa de... Tem uma medicação pra depressão que se toma... Tem. Os quadros de mania... Existe mania como a depressão unipolar e a bipolar, né? Então, se a pessoa chega no serviço de saúde com depressão, tá? E aí, já logo o médico prescreve um antidepressivo. Se não for uma depressão unipolar, ela vai piorar o quadro de depressão ou ela vai abrir um quadro de mania. Nossa. Tem que ser bem analisado. E é muito difícil, né? Imagina analisar. você se tocar que ou você ficou pior, mas a mania às vezes não aparece. Então você fica bem, né? Então, na verdade, a mania é quando a pessoa se sente muito bem. E aí ela vai achar que a medicação foi maravilhosa e que o médico Deus, milagroso. Aí, tipo, tá tudo errado. Tá tudo errado e a pessoa tá se sentindo a maravilha poderosa. Mas imagina, deve ser uma sensação de bem-estar, tipo, muito... Porque foda, né? Porque ela se sente muito foda, é isso. Eu durmo muito pouco, eu acordo muito bem, eu limpo a minha casa toda, eu vou correr na praia, eu faço sexo com meu marido 5 vezes por dia, e eu tô lá querendo. Só que as pessoas que... E não fica cansada, né? Ela não se sente cansada quando ela tem euforia. Não. Então é isso. O papel da família, da rede de apoio é muito importante. Isso, né? É isso. É importante porque a gente tá aqui dando risada, mas não é sério. Porque o que acontece é que as pessoas acabam se colocando em risco, em situações de risco. Porque elas perdem o que a gente chama de crítica. Então, sai na rua, conhece uma pessoa, já tem relações sexuais com aquela pessoa, porque muitas vezes a libido tá muito aflorada. Tem um filme tá na no Netflix. momento de euforia, né? Tem um filme na Netflix que é alguma coisa assim, Loucura de Amor, eu acho que é o nome. Que ela tem bipolaridade e quando ela tá em estado de euforia, ela foge da clínica e ela vai pra balada, fica louca, fica com o cara. E toda vez que ela tá em estado assim, ela faz isso. E aí depois, no outro dia, ela volta pra clínica e segue a vida, sabe? Toda vez acontece isso. Ela foge da clínica, vai pra balada, fica louca, faz o que ela quer, transa com todo mundo e depois volta. Então é isso, né? E aí, eu adoro vocês, porque vocês me trazem cada filme, cada série, que eu preciso só ter outra vida pra poder assistir. Mas enfim. Então, e aí acaba se colocando em risco, porque você tem as doenças sexualmente transmissíveis, você tem pessoas que você não sabe quem que você vai encontrar na rua. Uma coisa vai gerando a outra, né? Vira uma bola de neve. Exatamente. A comorbidade com o uso de drogas também é muito característico, né? Então, tudo isso, o quadro piora, né? Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela precisa ter consciência de que se ela se cuidar, se ela usar as medicações, evitar o álcool, dormir as horas necessárias de sono, porque também não dormir é muito ruim para essas pessoas, ela vai levar uma vida normal, tá? Como todo mundo. É só não parar a medicação, terapia, tá? A terapia não é só a medicação. A gente precisa da terapia para entender porque sabe aquelas questões que sempre vem? É um transtorno de muita característica genética, tá? Então, de 30% a 70% que tem o familiar de primeira geração com esse transtorno pode vir a desenvolver. Mas é o que eu falo em sala de aula. Ele não é uma foice na tua cabeça. Tipo assim, meu Deus, minha mãe tem, eu vou ter. E desenvolve a partir de que idade, professora, mais ou menos? Pode vir a surgir? Pode vir a surgir mais ou menos entre uns 25, 20 Eita, anos. Não, caramba, tô na idade. Calma. Essa aula, galera, é a aula que a gente vai assistindo e fala, eita, eu tenho isso. Eita, eu tenho isso aí também. Eu nem vou falar, né? Eu até chorei na sala. Então, eu acho que a gente podia conversar sobre também vários... A gente tem uma gama gigante, a gente fica assim, né, a gente vai falar disso. Aí a gente vai falar daqui. Cada hora a gente surge. Hoje me fizeram uma pergunta na escola que eu fiquei... Eu não sei, eu vou ver e eu te respondo. Eu posso, rapidinho? Pode. Existe esquizofrenia na infância? Então, existe. Meu Deus. Porém, são traços, tá? Não é aquilo que é já
definido, né? A criança começa com traços, só que por N motivos, não é diagnosticado. Primeiro, por aquela questão de rotulação. Sim. A gente tava até querendo entrar num assunto mais assim, porque... Só pra finalizar, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero finalizar com a questão da bipolaridade. Eu queria que você explicasse o tipo 1 e o tipo 2. Eu vou explicar rapidinho e aí a gente... porque esse assunto que a gente vai entrar também é muito importante e a gente queria trazer ele. Eu vou explicar rapidinho, porque é simples de entender, tá? Tipo 1 é o mais grave e ele tem muito marcado as fases de mania e de depressão, tá? Pode passar... E isso tem... sai da depressão, entra no eutímico, que é o estado normal. Pode ir para hipomania, depois para mania, volta para hipomania, pode descer para mania. É uma montanha-russa. É uma montanha-russa que não tem lógica, não tem critério, pode ir para um ou para outro, pode manter em um só. Então é isso. Mas o que a gente precisa entender é que as fases estão marcadas: mania e depressão. Muito marcado. É mais nítido, e né? precisa de um episódio de um tipo para caracterizar que é a bipolar tipo 1. Então, pelo menos um episódio, a vida toda manifestou um episódio, é o tipo 1, tá? O tipo 2 não tem a mania, só tem hipomania. Aí é o mais difícil de detectar, né? Não é o mais difícil porque a depressão tá lá, né? O ciclotímico é o mais difícil, que é eutímico, que é eutímico não, a distimia, tá? Com a hipomania. Que é um estado normal. Que é um estado... A hipomania é uma mania um pouco mais baixa e a depressão é uma depressão mais tolerável. Esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Quando ele chega num serviço de saúde, ele muitas vezes chega pela comorbidade com outro transtorno. Faz tudo. Você tinha falado em aula que mania sempre tem alguma outra coisa, né? Mania nunca é sozinha. Então, ela tem o sozinha, mas é muito difícil. Já foi caracterizado, já foi falado algumas vezes, mas a mania, ela é muitas vezes provocada por uso de ansiolítico, no caso da depressão bipolar, por uso de drogas, cocaína, tá? Até benzodiazepínico também. Então, N substâncias podem provocar mania, tá? Entendi. Tá. Agora, vamos entrar no assunto que a gente queria sobre... Uma última pergunta. Professora, por que você acha que as pessoas banalizaram essa questão da bipolaridade? É falta de informação? Porque todo mundo se acha bipolar, né? Todo mundo fala que alguém é... eu tenho... Todo mundo, se você perguntar, todo mundo tem um parente bipolar. A pessoa não é bipolar, mas todo mundo tem um parente. Por que você acha que banalizou isso? Eu acho que é muito falta de informação. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade da banalização. Sim. Eu também acho isso. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. Por isso que na aula, eu bato bastante nessa tecla. O quanto que a gente, enquanto profissional da saúde, enquanto psicólogo, somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vai falar, vai cuidar, e não julgar, né? Sim. É aquilo que eu falo sempre. Então, a gente vive nessa sociedade de banalização. Aquele caso da mulher com mendigo é o que a gente mais pode trazer com isso, né? E com isso entra a falta de informação. Sim. Porque se as pessoas tivessem acesso à informação, se as pessoas convivessem ou tivessem a vivência de um familiar com transtorno afetivo bipolar do tipo 1, do mais grave, que tem os sintomas bem graves, elas não iam banalizar. Sim. Eu também acho isso. Eu também acho isso, verdade. Bom, agora vamos entrar no assunto importante, né? A gente estava conversando esse final de semana, eu estava conversando com uma amiga, ela tem uma filhinha pequena, e a filhinha dela tá com déficit alimentar e ela levou ela numa neuro. Essa neuro, ela saiu de lá com... já com um diagnóstico de que ela talvez teria... não foi, talvez. Deixou bem claro. Que ela teria uma leve...
Ela é autista. Só que de um leve grau autismo, leve. Grau. É, um aí grau a leve. gente ficou com essa criança durante o final de semana. Tá. E aí a Mariana Foi o quê? falou 5 assim, horas? Foi umas 5 horas. A gente olhou e falei assim, primeiro que eu já conhecia ela, né? E eu falei assim, já tá estranho, porque assim, a gente escuta na faculdade o tempo todo que a gente não pode laudar ninguém antes dos 18, né? E aí, isso me lembra da sua primeira aula que a gente falou sobre medicamento, né? Que hoje em dia taca remédio, vamos falar que tem doença porque a gente precisa dar remédio. A indústria farmacêutica precisa de dinheiro, né, gente? E aí é isso, a gente queria que você falasse sobre essa banalização de dar um diagnóstico precoce para uma criança que tem 1 ano. Ela tem 1 ano, professora. E aí saiu a neuro falando que ela poderia ter autismo leve. A gente passou 5 horas com a criança e a gente viu que ela só é uma criança de 1 ano. Que ela corre, faz contato visual, brinca, balbucia, né? Ela não fala, mas ela anda. Não fala e porque ela tem seletividade alimentar. Tá, é uma característica, mas não é... Mas ela tem 1 ano, né? É isso, né, gente? Eu canso de falar pra vocês. Todo adoecimento, ele é multifatorial, né? E quando a gente tá falando de uma criança, a gente tá falando de uma responsabilidade ética enquanto profissional. Eu acho isso... deixa eu só fazer um adendo. A oportunidade de vir para a universidade, estar com vocês... levar e aprender com vocês é tudo que eu sempre quis, porque eu entendo que esse momento na universidade é quando a gente precisa trazer o quanto de importância ética e o lugar do profissional a gente tem que ter. Então é isso, quando a gente faz um diagnóstico muito rápido, principalmente de qualquer pessoa, tá? Mas se a gente tá falando de uma criança, a gente vai levar um rótulo para aquela criança que pode ser carregado pro resto da vida. Foi o que aconteceu, porque ela falou pra gente assim, a neuro, né, a psico, alguma coisa assim, meia hora. Ela tá fazendo uma terapia de meia hora, vai fazer 4 sessões, parece. E 8 sessões. 8 sessões e quer laudar já a criança, e na 8ª sessão, ela já vem com o laudo pronto. Aí eu fiz, pronto. Oi? Gente, a gente tem... Meia hora com uma criança, você não conhece uma criança. A gente tá falando de uma criança de 1 ano de idade, ela não desenvolveu, cada um tem suas características intrínsecas, de peculiaridade. Um fala rápido, outro fala devagar, tem que ver o quanto que é estimulado, o quanto que não é estimulado. Gente, não tá. A gente precisa começar a trabalhar esses pais e mães, né? Porque se levam num... Ela falou isso pra mim. Ela queria muito fazer até uma live com um profissional, porque ela ficou assim... Eu saí de lá e eu fiquei assim... Quem é que ampara essa mãe? Que sai de lá achando que o filho tem uma coisa que talvez não tenha. E a mãe acaba rotulando essa criança e levando isso pra sempre, e a mãe, né? preocupada já leva em vários especialistas. E mãe preocupada é uma coisa muito complicada, né? E o que acontece? Leva em vários especialistas e parece que um alimenta a neurose do outro. A neurose do outro. A paranoia que a gente estudou. Aí você vê a aí, criança durante 30 minutos, você não conhece a criança. Ela não vai sorrir pra você, ela não vai te abraçar, ela não vai te dar beijo, gente. Se ela não te conhecer, não tiver intimidade, é isso, né, gente? Além desse rótulo da criança, a gente tá falando também de pais que estão ali... de primeira viagem, de segunda viagem, e toda a expectativa que um pai cria para o nascimento de um filho, e quando um filho é um filho especial, aquele pai tem que vivenciar aquele luto para nascer um filho, para nascer um outro filho. Morrer o filho que ele idealizou para nascer um outro filho. Então, a responsabilidade desse diagnóstico precisa ser muito grande. A gente não pode banalizar essas coisas. A gente falou para ela no final de semana, assim... Só por desencargo de consciência, leva em outra neuro. Porque aí a gente falou, ela não sabia. A gente falou, não pode diagnosticar ninguém antes dos 18. Você não pode patologar ninguém antes. Na verdade, então... não é que não pode. A gente até começa a identificar. Sim. Pode começar, se necessário, alguma medicação para controlar os impulsos, alguma coisa. Mas isso precisa ser muito bem avaliado. Não é 4 horas muito de bem sessão acompanhado. que vai... A gente ainda fez as contas
contas, ela, no total, vai ficar 4 horas 4 horas. Não, imagina, gente. Você não conhece nada de ninguém. Imagina uma criança de 1 ano. Te perguntaram hoje na escola sobre criança esquizofrênica, né? Realmente existe, professora? Esse eu não sabia, que criança poderia ter. Na verdade, pode, gente. Pode já apresentar as características, né? Só que também é isso, não dá para você fechar um diagnóstico. Eu falo muito isso em aula, né? Sim. A gente vai falar sempre de hipótese diagnóstica. Né? Sim. E a criança pode apresentar, é raro, mas acontece. Só que precisa ser acompanhado, precisa estar com... É por isso que eu falo, as pessoas batem muito no SUS, mas se você quer um acompanhamento de qualidade... Eu tô falando da rede municipal de Santos, tá, gente? Porque a gente sabe da dificuldade que os nossos vizinhos encontram. Sim. Mas é isso, né? A roubalheira que existe em todas as prefeituras acaba refletindo no SUS, que aí o SUS é que toma a culpa por ser ruim. Aí eu falo, gente, o SUS não é uma entidade, não é uma pessoa. Sim. O SUS somos todos nós que precisamos organizar e votar direito, enfim. Leva num CAPES infanto-juvenil. Lá você vai ter uma rede de profissionais, é uma rede multi. Você vai ter assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, psiquiatra, acompanhante terapêutico, tudo voltado para o cuidado. Pessoas especializadas para fazer um diagnóstico preciso. Não gasta dinheiro, não vai em outros lugares. Eu vejo muito essas brigas judiciais, né? Quer ficar por causa de convênio num... 10 sessões. Você tem um filho autista, você faz o quê com 10 sessões? Não faz nada. É terapia. Você vai lá, é 30 minutos. Gente, não dá tempo de falar: oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Carol. A mulher já tá assim, então. A gente tem que finalizar. Na próxima sessão a gente começa. Sim. Quase não dá, porque convênio você tem que ligar. Você liga pra um, não tem horário, liga pra outro. E aí quando consegue é 20 minutos. É realmente complicado. Mas a questão da neuro, eu acho que ela fez no particular, né? E isso me leva muito à questão de, tipo, quer manter a mãe e a criança ali sem precisar. Pode ser, momento, gente. sabe? É complicado pra mim, enquanto profissional, falar de um outro profissional. Mas as características a gente ainda não é profissional, então a gente pode meter a boca, professora. A gente fala mal aqui pra você. Enfim, mas o exemplo que vocês estão me trazendo é complicado demais, né? Ela tem 1 aninho ainda, né? Não tem como... A gente Nossa, quando ela falou, eu falei, na hora que ela falou, eu falei assim, calma, ela tem 1 ano, né? Ela nem tá falando. E ela ficou com a gente. Ela falou, ela comeu, ela brincou, andou, mexeu no celular como se fosse um adulto. Então, assim, você já vê que se ela tiver um autismo, nossa, vai ser muito quase nada, sabe? Então é isso. Não dá, gente, pra gente fazer esse tipo de rótulo. Na sociedade que a gente tá hoje, vivendo hoje em dia, tá muito estranha. E é aquele negócio que você fala sempre em aula de a pessoa virar a doença. Porque aí, tipo, a criança, ela não é mais a criança. Não é mais a Maria. O bipolar, se você fala... fala tanto pra alguém, você é muito bipolar. A pessoa começa a achar que é. Não é mais ela a começa Maria. A viver aquilo, então. É a autista, ou é a bipolar, ou é sempre assim. E, tipo, gente, não, né? Vamos parar e pensar Por isso que um pouco. quando eu falo pra vocês, é claro que a gente precisa conhecer cada caso, cada né? caso, cada pessoa. doença, pra gente saber entender e a forma de cuidado. Mas tem uma corrente aí que já está começando a deixar os diagnósticos de lado. Não precisa mais, esse aqui é F20, esse é F31, esse aqui é F19. Acabou, sabe? É a pessoa e está sendo cuidada. Tem um menino na internet que ele tem um filho diagnosticado e ele falou, a partir do momento que eu recebi o laudo, eu rasguei e continuei com meu filho. É isso. Ele falou, eu rasguei e continuei com meu filho. Eu acho importante para você saber o que tipo de cuidado, né? Sim. Porque, por exemplo, quem tem diabetes precisa se cuidar com a questão alimentar, se precisar de insulina, aquela outra medicação lá. Eu, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide, então eu preciso das minhas medicações. Eu sei, eu tenho uma doença crônica, eu não vou me curar nunca e eu preciso da medicação. Se eu não tomar medicação, no outro dia eu nem ando de dor. E é isso. A gente precisa conhecer a nossa estrutura, o nosso eu, o nosso fisiológico, para nos cuidarmos. Mas não para rotular ninguém. Sim.
Eu acho que é isso. Eu queria agradecer, professora, por ter participado. Já trazer. acabou? Gente. Já. Mas a gente pode vir em outros episódios trazer outros transtornos, porque tem tanta coisa que eu queria falar aqui. Tanta coisa, tem tanto assunto, gente. Se deixar, a gente fica até... Se deixar, a gente fica até várias horas aqui. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante, que a gente sempre fala em todos os episódios, gente, façam terapia, que isso é muito importante, isso, façam terapia. Autoconhecimento é tudo na vida. E eu queria pedir pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, manda pros amigos o nosso podcast e a gente se vê no próximo podcast, galera. Tchau, tchau. Galera. Tchau, gente.